Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos novamente aqui para fazer mais um vídeo sobre o aborto, o assassinato duplo. Mas antes, porém, de falarmos sobre o aborto, é necessário que nós tenhamos algum conhecimento sobre o corpo humano, porque Deus, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Quer dizer que nós somos automaticamente iguais ou semelhante a Deus. Lógico, nós não conhecemos a Deus, mas a Bíblia diz que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Se somos criados à imagem e à semelhança de Deus, por que o homem tem essa intenção de destruir esse corpo, essa máquina maravilhosa? Foi como disse Davi: do modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Então nós precisamos conhecer o funcionamento desse corpo para depois entrarmos para valer no assunto do aborto. É bem provável que na próxima live nós entraremos para valer a falar sobre os tipos de aborto que existem atualmente. Então, é necessário que nós conhecemos um pouco de anatomia, o funcionamento, como é que funcionam os nossos órgãos, para entendermos, está entendendo, por que matar, destruir essa máquina. Se Jesus veio para dar vida a esse corpo, veio para dar saúde, com bênçãos. Se ele veio para enriquecer o ser humano de felicidade e de alegria, por que então destruir esse corpo? Então, a Bíblia ela é objetiva e clara quando ela diz que nós somos também herdeiro de Deus e também somos co-herdeiro de Cristo. Co-herdeiro de Cristo significa que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Então, por que esse ódio, essa raiva, essa intenção de destruir esse corpo, essa máquina? Então, antes de qualquer coisa, vamos falar um pouco sobre a anatomia. Como funciona, por exemplo, o coração, como funciona o nosso cérebro, como funciona o nosso ouvido, para na próxima live. Aí sim, nós vamos entrar para valer no assunto do aborto. Então vamos ver como funciona esse coração que nós temos em nosso peito. O coração, ele é um músculo, um órgão central da circulação sanguínea. Ele é do tamanho de um punho e trabalha dia e noite sem cessar. O coração bombeia sangue que sustenta bilhões de células e tecido do nosso corpo. Essa bomba supera a qualquer máquina já inventada por seres humanos. O coração foi projetado como um elemento que excede a perfeição. Por exemplo, como começa a batida do coração? O seu tic-tac está além do conhecimento científico e dos dados tecnológicos. Após 3 semanas de gravidez, o coração está desenvolvido no bebê e, sem permissão, ele começa a contrair-se ritmicamente, ou seja, ele começa a dar as suas primeiras batidas e aí não para mais, só quando ele passa dessa vida para outra vida. Até hoje, ninguém, mas ninguém mesmo sabe explicar o que provoca o seu tic-tac. Dentro do coração existe uma rede de força eletromagnética que gera impulsos elétricos. E esse gerador eletromagnético é mais complicado do que qualquer sistema elétrico do mundo. Nem mesmo o cientista consegue dar uma explicação para esse fenômeno. Esse sistema é constituído de células
especiais, tais como o nódulo SA, o átrio direito e esquerdo, o nódulo AV. Nós temos também o feixe de His, ramos de feixe ventrículo direito e esquerdo, fibra do Purkinje. O nódulo inotrial é um marcapasso do coração. É uma válvula de ignição que regula e controla as vibrações e os impulsos elétricos que percorrem o corpo e aciona o tic-tac, que dá 70 batidas por minuto. Como se isso não bastasse, o feixe de His e os demais contêm 40 batidas por minuto, que é o suficiente para manter a vida do corpo, num caso de uma parada cardiovascular. O coração é alimentado por oxigênio, para não secar. Caso contrário, ele morre. Não precisa de ordem também para trabalhar. Ele sabe quando deve acelerar ou diminuir o ritmo do seu trabalho. Os sinais de aviso chegam através do sistema nervoso no exato momento quando os músculos necessitam de oxigênio. A entrega é imediata e é feita pelo sangue. Diminuindo a entrega de oxigênio, os demais receptores são acionados, como se fosse turbina na artéria que transmite os sinais nervosos ao cérebro. Este, por sua vez, envia mensagem instantânea mais rapidamente do que qualquer sistema eletrônico do mundo, pedindo ao coração para pulsar mais rápido, a fim de que possa receber o oxigênio de seus músculos com mais urgência. O corpo humano tem em média 6 litros de sangue. O coração bate 70 batidas por minuto. Toda a reserva sanguínea do seu corpo, o coração bombeia em 60 segundos. Em um dia, o coração bombeia 10 toneladas de sangue. E mais, o coração foi projetado e preparado fisicamente para bombear 30 litros de sangue por minuto. E esse sangue circula por uma rede de 96.500 quilômetros de vasos sanguíneos e alimenta a vida de mais de 120 bilhões de células e tecido. Por isso disse Davi, do modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ouvido. É importante possuir o sentido da audição quando é incrível e surpreendente a capacidade de audição. A orelha é idêntico a uma trompa. As ondas sonoras são enviadas ao canal auditivo externo. Em volta desse canal há pelos e glândulas produtoras de cerume, ou seja, a cera do ouvido, que tem por finalidade impedir a penetração de pó, insetos e de algo que venha prejudicar ou até mesmo causar dano ao canal auditivo. O tímpano é construído de um tecido fino esticado como as cordas de um violão. Quando as ondas sonoras chegam e atingem o tímpano, as vibrações sonoras são quadruplicadas, ou seja, ampliada e transmitida ao ouvido médio por 3 elementos chamados de martelo, bigorna e estribo. O estribo dá uma pancadinha na membrana da janela oval, transmitindo assim as vibrações
ao ouvido interno. E o ouvido humano é construído de 13 elementos: o pavilhão da orelha, o martelo, a bigorna, o estribo, o canal semicirculares, vestíbulo, nervo auditivo, cóclea, caracol, trompa do eustáquio, tímpano do canal auditivo, janela oval e janela redonda. Um bebê tem um limite auditivo de 30.000 ciclos, ou vibrações sonoras por segundo. O máximo que um adulto pode aguentar é de 2 trilhões de ciclos. É importante saber que o ouvido dispõe de proteção adequada contra barulho excessivo que possam provocar danos ao delicado aparelho auditivo. Se o som de uma explosão for muito alto, os músculos agem e as membranas do tímpano se contraem e, com isso, as vibrações reduzem. Os músculos do ouvido médio torcem os ossículos auditivos e, sendo assim, o estribo não transmite grandes vibrações sonoras através da janela oval para o ouvido interno, como, consequentemente, baixa o volume do som. Pois bem, agora nós falamos um pouquinho do ouvido, vamos falar um pouquinho do cérebro. O cérebro é uma massa cinzenta mole, maior que uma laranja. Está envolvida por 3 membranas e flutua num líquido acolchoador, sendo protegido por uma caixa óssea chamada de crânio. O cérebro tem sido um mistério indecifrável. Como pode produzir pensamentos? Não temos tal resposta, e nem mesmo os maiores computadores do mundo podem fazê-lo. Os impulsos eletroquímicos levam mensagem ao cérebro que chegam a atingir a velocidade de 300 km por hora. Os nervos ópticos são mais rápidos do que qualquer sistema eletrônico do mundo, possuindo mais de 1 milhão de fibras. Cada fibra transmite ao cérebro mensagem separada, e o cérebro, constituído de 10 bilhões de neurônios e de 100 bilhões de células glias, constitui a maior fonte energética do mundo. Registrado com linhas oscilantes em folha de papel, pode-se medir as atividades elétricas chamadas de ondas cerebrais, cientificamente denominada de eletrocefalograma. Os bilhões de neurônios consomem muitas energias, pois não param de trabalhar, estando em atividade dia e noite, mesmo durante o sono. Os neurônios estão sempre carregados de energias elétricas que vêm do oxigênio, da glicose. Para manter a sua sobrevivência, o cérebro necessita de 20% de sangue bombeando pelo coração e 25% de oxigênio do sangue. Se o cérebro ficar 15 segundos sem esses dois combustíveis, perderá por completo a consciência, e se ficar 4 minutos, ocorrerão danos incorrigíveis. A relação ao cérebro e o coração tem que ser mais pontual no seu tic-tac do que todos os relógios
da Suíça. Dentro desta caixa de mistério, existem dois hemisférios, o hemisfério direito e o esquerdo do cérebro. O hemisfério esquerdo do cérebro tem sob controle total o lado direito do corpo humano. Isto é, tudo que é racional, coerente, lógico, todos os processamentos de dados, os milhões de informação que chegam ao cérebro são computados e arquivados sobre a responsabilidade do hemisfério esquerdo. O hemisfério direito do cérebro comanda a percepção, a criatividade, as invenções, o descobrimento, intuição, atos de ver, pressentimentos, visões beatificadas, surgindo assim as mensagens, os pensamentos e as emoções. O ouvido, por exemplo, recebe as ondas sonoras e as converte em estímulos elétricos que produzem impulso no nervo auditivo. Quando esses impulsos chegam na audição do cérebro, são traduzidos como sons e daí transformam-se em pensamentos. Em nosso corpo existem sensores nervosos na boca, nos olhos, no nariz, na pele, que transformam o paladar, odor, toques, contatos, calor em estímulos elétricos que são enviados ao cérebro. Esse, por sua vez, analisa todas as mensagens recebidas e decide o que fazer. Existem também os neurotransmissores que passam mensagem ao cérebro, não como eletricidade, mas como impulso de natureza eletroquímico, que atua sistematicamente em várias frequências. A capacidade do cérebro para processar dados está além da compreensão humana. Em apenas um segundo, o cérebro recebe, separa, interpreta, arquiva, classifica mais de 100 milhões de bits de dados, de palavras, procedente dos olhos, do nariz, do ouvido. E o mais curioso, consome menos energia do que uma lâmpada comum. Por isso disse Davi, de um modo terrível e maravilhoso, eu fui formado. Agora vamos falar rapidamente, vamos dar uma pincelada sobre os ossos, né? Sobre o sistema nervoso. Por exemplo, você sabia, a nossa pele, a pele de uma pessoa adulta, é o maior órgão do corpo humano. Eles pesam, em média, 12 quilos. Quando a pessoa é muito grande, vai de 14 a 16 quilos no máximo. A pele do nosso corpo é o maior órgão que nós temos. Agora vamos ver os ossos. Qualquer parte do esqueleto, dos vertebrados, são as estruturas, a base que sustenta a forma física, são a coluna que segura os músculos, que segura os órgãos vitais. Toda a estrutura óssea pesa, em média, 9 quilos. O sistema nervoso é uma grande rede de comunicação. É tão imensa que daria para estender as suas fibras, os seus nervos, 4 vezes em volta da Terra. Essa maciça rede de comunicação recebe 100 milhões de sensações por segundo. E todas essas sensações são geradas por impulsos eletroquímicos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os olhos. Nossos olhos são uma câmara
cinematográfica, a cores, automática, onde não ocorre embaciamento, falta de foco, linearidade, visibilidade. Para disparar, ela é autofocalizadora, tira milhares de fotos em fração de segundo, não necessitando de laboratório para revelar as fotos. Essa câmera tira fotografia instantânea até em terceira dimensão. Agora vamos falar, por último, sobre o nosso fígado. Você sabia que o fígado é o maior laboratório químico industrial do mundo? Então vamos ver. O fígado é uma víscera intraperitoneal, situada na parte superior do abdômen, à direita, com numerosas funções, entre elas a de secreção da bilis. O fígado é, antes de tudo, o maior laboratório químico industrial do mundo. Foi projetado para fabricar mais de 1.000 tipos de enzimas, que são uma espécie de fermento solúvel que serve para diversas transformações de substância cimase, sendo responsável pela produção dos glóbulos vermelhos no sangue. Esse complexo industrial trabalha com mais de 500 funções e tem depósito para a armazenagem das substâncias químicas. Na medida em que o corpo necessita, esse pequeno laboratório, o fígado, libera o oxigênio, o sangue, as vitaminas, os sais minerais, as proteínas e outros nutrientes que vêm ajudar o bem-estar físico e mental do corpo humano. Então vejamos uma coisa. Você sabia que uma mulher, quando está grávida, ela tem o bebê dentro, vamos dizer assim, de uma bolha cheia do líquido amniótico. E o bebê fica ali dentro, vamos dizer, nadando, chupando o dedinho, né? Ele urina, defeca, tudo dentro daquela bolha. Mas aí você pergunta, mas pastor, como é que esse bebê se alimenta? É simples. Por exemplo, vamos, em poucas palavras, dar uma explicação razoável para você entender como funciona a vida, como um bebê se alimenta dentro do ventre de uma mãe. Por exemplo, quando uma mãe grávida, ela vai almoçar, digamos que ela come arroz, feijão, carne, massa, come algumas frutas, algumas verduras. Quando ela se alimenta, aquele alimento cai no nosso estômago. E aí o nosso estômago começa a trabalhar como se fosse, vamos dizer assim, a pedra de um moinho, 2 pedras de um moinho. O alimento cai ali junto com o ácido e ele começa a moer aquele alimento e de repente ele se transforma numa massa, a qual nós chamamos o bolo fecal. Aí esse bolo fecal, na realidade o bagaço, esse alimento, ele vai para o reto. Quando a pessoa faz necessidade fisiológica, sai através do ânus. Então, esse é o que nós chamamos de bolo fecal. Agora, vamos dizer assim, os ácidos desse alimento que essa mãe comeu, digamos, no almoço, esses ácidos, ele é filtrado pelo rim. Ele filtra e separa e manda esses ácidos para a bexiga, aonde o ser humano urina
e esses ácidos saem através do canal da urina. E as vitaminas, as proteínas, o cálcio, o fósforo, o ferro, desse almoço que essa mãe acabou de ingerir, essas vitaminas para onde vai? Ela vai para o fígado. E o fígado, como eu falei anteriormente, ele é um depósito. Ele separa, né? Ele guarda todos os tipos de vitaminas, proteínas, sais minerais, está tudo ali. Então, de acordo com o cérebro e com o coração, quando o sangue precisa, ele libera, né? Porque tem que sustentar as células. Por exemplo, são mais de 120 bilhões de células e tecido que tem que ser sustentado através dessas proteínas, dessas vitaminas. Então o fígado larga no sangue. Mas como é que fica o bebê? Exatamente, aí a placenta vai lá no sangue, ele pega todas essas vitaminas, proteínas, sais minerais e manda pelo cordão umbilical, umbigo. Manda pelaquela tripinha, vai lá dentro do organismo do bebê. E não é pela boca, é pelo cordão umbilical. A placenta rouba todas aquelas vitaminas e proteínas e sais minerais, etc. e tal, e manda pelo cordão umbilical para dar vida ao bebê que está no ventre da sua mãe. Veja bem que coisa magnífica. Depois a placenta, essa mesma placenta que pega essas vitaminas naturais e manda, ela fabrica uma outra substância química e coloca no sangue, no lugar de onde ela tirou as vitaminas naturais para o bebê, e ela fabrica uma outra substância e coloca no sangue para manter a vida em equilíbrio. Coisa maravilhosa, né? Por isso disse Davi, do modo terrível e maravilhoso eu fui formado. Então agora eu pergunto para vocês, por que matar uma vida que está lá dentro, a vida de um ser humano que está para nascer? Eu não compreendo, eu não entendo a atitude de uma pessoa que quer matar o sangue do seu sangue. E a Bíblia, ela é clara e objetiva. Não matarás. Porque uma coisa eu digo para você, mulher. O sangue de todos os bebês abortados, eles irão clamar a Deus por justiça. Isso é bíblico. A Bíblia fala dos espíritos quando desencarna. Quando uma pessoa morre, eles vão para o paraíso. Eles voltam a Deus. E a coisa mais interessante, que lá no paraíso, quando acontece a grande tribulação, a Bíblia diz que aquelas espíritos de pessoas que foram perseguidas durante a grande tribulação e foram mortas, alguém pergunta, Senhor, quem são esses? E de onde vieram esses que estão vestidos de vestes brancas? Aí o Senhor responde, estes são aqueles que vieram da grande tribulação e que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E também tem aqueles espíritos que irão dizer, Senhor, até quando tu vingarás a nossa morte, o nosso sangue? É como Abel e Caim. O próprio Deus disse, o sangue do teu irmão clama por justiça. Então eu aqui quero dizer que nenhuma mulher, nenhuma abortista ficará livre da justiça divina. Que Deus tenha misericórdia da mãe, da mulher que tem intenção de matar, destruir
o sangue do seu sangue, a carne de sua carne e os ossos dos seus ossos. Que Deus tenha misericórdia e abra a mente dessas mulheres para que ela entenda que os filhos são uma herança divina. Ninguém tem o direito de matar, de destruir a vida de um feto, de um embrião, de um ser humano, porque a vida está no nosso sangue. Que Deus tenha misericórdia de todas as mulheres e abra o entendimento para que elas entendam que a vida pertence a Deus. Ele dá e tira a hora que Ele quiser. Por isso a sua palavra diz, não matarás. E todo assassino um dia terá que chegar diante do Senhor para ser julgado segundo as suas obras. Que Deus tenha misericórdia de nós. E na próxima live nós vamos entrar definitivamente falando sobre como funciona o aborto, como funciona as clínicas de aborto, aonde é permitido, aonde é legalizado o aborto, o que é que eles fazem com os bebês abortados. Então, vamos orar nesse instante. Amado e eterno Deus e Pai, eu te peço a tua bênção. Abençoa os nossos corações, abençoa as nossas vidas. Ajuda, Senhor, essa mulher grávida que está, Senhor, esperando um lindo filho. Abençoa, Senhor, dê vida e saúde para esse feto, para esse embrião, para que ele cresça na graça e no conhecimento da tua palavra, dando-lhe saúde e vida com abundância, tanto para ele como para essa futura mamãe. Guarda, Senhor, nos abençoe. Abençoa o dia de hoje. Cedo conosco. Assim nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês.